Os nossos pais amavam-nos, mas não o sabiam demonstrar. Muitas vezes, eles recorriam à violência e nós aprendemos a ser como eles. Eu lembro-me de ser criança e de ter medo de um dia chegar a casa e descobrir que os meus pais se tinham separado. Eles estavam sempre a discutir um com o outro. Nós crescemos com esses valores e maneira de pensar. Tínhamos um estilo de vida ligado a drogas, violento e imoral. Por isso, tornámo-nos um grupo conhecido e temido naquela área. Não tínhamos regras. Nós éramos o tipo de companhias que se deve evitar. Era uma daquelas manhãs em que estávamos sozinhos em minha casa. Aquele era o nosso refúgio, o lugar onde nos juntávamos. Nós tínhamos faltado à escola e os nossos pais não sabiam. Eu estava com o Federico e o Raffaele quando duas testemunhas de Jeová tocaram à campainha. Nós mandámo-las entrar para gozar com elas. E, na realidade, foi isso que fizemos. Eu lembro-me de que a Maria e a irmã que estava com ela eram pessoas muito sinceras e genuínas. Elas foram corajosas ao falar connosco sobre a verdade. Eu fiquei surpreendido por ver que elas foram bondosas, apesar do meu tom de gozo. Tocou-me muito ver a bondade delas. Ela não se deixou intimidar, nem sequer pela nossa aparência. A conversa com a Maria realmente tocou-me, mas pensei que não a ia ver mais. Afinal, quem voltaria para falar com pessoas como nós? Mas a Maria não desistiu. Ela voltou com um irmão idoso que era pioneiro. Ele também não teve medo de nós e, com coragem, começou a pregar. Eu comecei a mudar a minha vida e a fazer progresso. Imediatamente, comecei a falar com os meus amigos sobre o que aprendia. O que me surpreendeu foi a reação da minha mãe. Ela não ficou nada contente e reagiu de forma muito violenta. Os meus amigos pensavam que eu estava a ficar maluco, que me tinham feito uma lavagem ao cérebro. Eles estavam sempre a relembrar-me da amizade que tínhamos e dessa forma pressionavam-me emocionalmente. Eu tinha de fazer uma escolha. Apesar de termos uma amizade forte, eu tomei a decisão de lhes dizer que a partir daquele momento eu ia afastar-me deles. A decisão dele deixou-me intrigado. Por isso, comecei a estudar com o Francesco. A determinação do Francesco fez-me pensar. Tornou-se óbvio que o que ele nos dizia era real, era a verdade. Além disso, a força que ele teve para tomar a decisão de deixar os amigos dele fez com que levássemos a sério a mensagem que ele pregava. Para mim, a verdade era a culpada de o meu amigo se ter afastado. Um amigo com quem eu costumava fazer as coisas de que gostava. Mas, apesar de lhe ter dito que ele tinha ficado maluco, no fundo, eu sabia que havia uma razão muito forte para ele estar tão convicto. E todos nós sentíamos essa convicção. Então, eu percebi que o que ele dizia devia ser verdade. Para minha surpresa, um a seguir ao outro, todos os meus amigos começaram a estudar a Bíblia. À medida que estudava, percebia que era a verdade. Antes, as minhas ações eram motivadas por ódio. Agora, eu ajo por amor e isso faz-me sentir bem. Agora, eu posso dizer que graças à Maria e ao Francesco, Jeová tentou atrair-me a ele. Eu acredito que foi um milagre de Jeová. A verdade ajudou-me a desenvolver paz e alegria. E também uma personalidade que tornou possível ter a família que eu nunca tinha tido. A maior satisfação que eu tenho na vida é ter uma relação com Jeová. Quando eu vejo pessoas que são como nós éramos, tenho vontade de falar com elas. A paciência que a Maria mostrou motiva-me a ser também paciente. Apesar da nossa reputação, a Maria não desistiu.
Ela mostrou-nos que para Jeová ninguém é um caso perdido. Ninguém.